Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a Bíblia e a Cultura. Nós precisamos compreender, em primeiro lugar, quando o assunto é interpretação bíblica, que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura antiga, e ela reflete essa mesma cultura. Alguns críticos bíblicos vão dizer assim: a Bíblia está condicionada à cultura na qual ela foi escrita, ou seja, o que está dentro da Bíblia é para as culturas que eram contemporâneas a ela, ou seja, o que foi escrito lá no período patriarcal representava a vontade de Deus apenas para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó, para aquele pessoal que estava por ali, para os nossos patriarcas. Aquilo que foi escrito no período dos juízes dizia respeito apenas àqueles indivíduos que estavam naquela época, na época dos reis, na época do Novo Testamento, assim por diante. Ou seja, você não pode pegar esses princípios que aparecem na Bíblia e tentar aplicá-los, por exemplo, para o século XXI. Eu quero dizer de forma bem clara que essas pessoas ou esses críticos bíblicos estão redondamente enganados. É lógico que quando nós vamos para a Bíblia, nós temos que levar em consideração algumas coisas. É claro que cada cultura onde a Bíblia foi escrita, ela representa um tipo de pensamento. Havia uma estrutura de pensamento. Por exemplo, dentro do hebraico antigo, um judeu típico, um israelita típico, escreveria com um pressuposto que você tem que levar em consideração quando vai para a Bíblia. Eles acreditavam, por exemplo, que uma pessoa é responsável não apenas por aquilo que ela faz, mas por aquilo que intencionalmente ela deixa de fazer. Ou seja, se ela podia fazer alguma coisa para evitar que algo acontecia, mas se omitia de poder fazer, se ela não intervia, então ela era responsável por aquilo. Esse pensamento é trazido para a Bíblia. Por exemplo, é acreditado a Deus, no contexto do Antigo Testamento, não apenas aquilo que ele fez, mas aquilo que ele deixou de fazer. Porque ele é Deus, se ele podia ter impedido que algo acontecesse e não impediu, então Deus é responsável por isso. Então vão aparecer algumas questões no texto bíblico, nos textos mais antigos, como por exemplo quando Deus estava trabalhando para poder libertar o seu povo da escravidão do Egito, e ele chama Moisés vai à presença do faraó e diz assim: diz o Senhor, deixa o meu povo ir. E o texto bíblico vai dizer que Deus endureceu o coração do faraó. Quando você vai olhar para esse texto sem levar em consideração esse princípio da cultura hebraica antiga, ou seja, que Deus é responsável tanto por aquilo que ele faz quanto por aquilo que ele deixa de fazer, então você vai estabelecer uma teologia completamente equivocada sobre esse texto. Você vai dizer, tá vendo? Deus é um Deus tirano, ele não queria salvar o faraó e queria destruir os egípcios, então ele endureceu o coração do faraó. Mas não é isso que o autor bíblico está dizendo. O autor bíblico só está dizendo o seguinte: o faraó endureceu o seu coração. Mas como Deus não impediu que isso acontecesse, então na mentalidade dele foi Deus quem fez, Deus endureceu o coração. Como por exemplo em outro momento em que isso vai aparecer, quando o texto vai dizer que Deus fez com que o Davi resolvesse fazer um censo em Israel. E depois Deus vai lá e lança um castigo sobre Davi e sobre Israel. Você vai dizer, quer dizer, Deus, se você vai analisar o texto sem levar em consideração aquilo que é esse princípio que eu estou explicando. Você vai dizer, quer dizer, Deus vai lá e faz o camarada querer fazer o censo, depois vai lá e ainda castiga. Não, mas na verdade, quando o autor está dizendo que Deus instigou o Davi a fazer, o que o autor bíblico está dizendo Deus poderia ter impedido o Davi de fazer, mas quem teve vontade de fazer o censo e que quis fazer o censo naquele momento para mostrar que ele tinha todo o poder e autoridade foi o Davi, e não Deus. Mas como Deus não impediu que isso fizesse, que o Davi fizesse isso, então o autor bíblico vai dizer que foi Deus que fez. Então é um jeito de você poder compreender. E quem dá esse exemplo poderia te dar muitos, mas muitos exemplos, tanto da cultura do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. E quando quem fala do Antigo Testamento, você pode falar do período patriarcal, você pode falar do período dos juízes, você pode falar do período dos reis, você pode falar do período que antecede ao cativeiro da Babilônia, vai ter que falar sobre usos e costumes do tempo do cativeiro da Babilônia, de depois do cativeiro da Babilônia,
do primeiro século dos dias de Jesus, depois da época da era apostólica. Quer dizer, você tem que levar em consideração que cada época tinha seus usos e costumes. Era a cultura daquele tempo influenciando no jeito de se escrever. Agora, isso vai fazer com que a Bíblia deixe de ser relevante para nós hoje em dia? Não. Mas um dos princípios de interpretação que a gente tem que levar em consideração é: nós precisamos entender o que é que o autor estava querendo dizer, como é que funcionava a estrutura, a cultura daquele povo naquele tempo, porque mesmo que você tenha uma tradução boa, a tradução não vai influenciar no processo de interpretação bíblica, ou ela não vai, de alguma maneira, você pega uma tradução boa, uma tradução literal do texto, ok? Você lê aquela tradução, se você não entender o contexto da cultura do indivíduo que escreveu, você pode não compreender a mensagem que ele está tentando transmitir. Então, o contexto das culturas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, tem que ser levados em consideração. E a boa notícia é que tem muita gente boa e responsável que tem, de alguma maneira, se dedicado a compreender as culturas dos tempos bíblicos. Ciências como a própria arqueologia, que tem pesquisado, tem ido escavar para descobrir, através de documentos antigos e achados arqueológicos, como é que funcionava a estrutura de pensamento das pessoas dos tempos bíblicos, nos ajudam a compreender e a entender alguns posicionamentos que seriam difíceis para podermos compreender, porque a cultura deles era diferente da nossa. Mas a palavra de Deus, ela transcende as culturas. A mesma palavra que foi revelada através de Moisés para Israel, que estava lá no cativeiro, no Egito, ela pode ser relevante para nós hoje no século 21. Aquilo que o Senhor Deus preservou através do Espírito Santo no texto sagrado é relevante para você e para mim hoje, para que compreendamos aquilo que é o propósito da salvação dele para nós. Mas para isso precisamos, além de entender ou de usar as melhores traduções possíveis das línguas originais, como vimos ontem, precisamos também levar em consideração a cultura, aquilo que eram os usos e costumes daquele tempo e que influenciaram o jeito que o autor bíblico acabou escrevendo. Eu queria nesse momento orar junto com você, pedindo sabedoria de Deus, para podermos compreender esses aspectos culturais e extrairmos do texto a verdade da palavra de Deus pura e imaculada. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, e obrigado porque temos a possibilidade de compreender como era a vida das pessoas nos tempos bíblicos, e através dessa compreensão termos uma compreensão muito mais clara a respeito da tua vontade revelada a nós. Dê-nos sabedoria para compreendermos isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?